queridos amigos, nós estamos aqui para a gente fazer mais um Café com Luz. É um programa onde a gente vai tratar, para variar, né, de essencialidade, de espiritualidade. No nosso caso, nós vamos trazer o café para o lado do espiritismo, que é a nossa base, mas aceitando todas as contribuições reais, legítimas, que encaminham a gente para valores que nós estamos necessitando, que não é só o material. Entendemos que nós estamos no mundo material, mas que aquilo que realmente nos aproxima do estado de paz, de felicidade, fraternidade, é o ser que nós somos. E é para isso que a gente toma um cafezinho, para fazer dessa prosa uma prosa descontraída, e traz luz de conhecimento. E para o café dessa oportunidade, em que a gente pretende falar de evangelho, sim, evangelho não como um livro só, mas esse código de amor que a gente tem como ícone de Jesus, nós vamos trazer o nosso querido Wagner Gomes da Paixão, que a gente já apresentou no outro programa, mas a gente tem que reforçar para você que está nos assistindo agora. Nosso amigo Wagner, estou com a cola aqui de novo, está quase 35 anos já no trabalho do movimento espírita, no trabalho da mediunidade psicográfica, que é uma mediunidade ostensiva, um canal para os amigos espirituais que já tiveram aqui com esse corpo, que são alunos mais adiantados que a gente no curso, né, Wagner? E que estão trazendo sempre bons ensinamentos. E a gente agora, nesse momento, vamos conversar sobre evangelho, sobre vivência fraterna, Wagner. Fraternidade, será que isso é mais um clichê num mundo cheio de conflito, de problema? Esse assunto cabe? Ou a gente chega aqui agora, ô irmão, e quando chega vai pro trânsito, é um querendo comer o outro, bater, como é que é isso? Como é que tá a fraternidade? Maurício, uma alegria estar aqui com você nesse cafezinho maravilhoso. Aliás, eu vou até usar aqui, vou voltar pro bairro, né? Tem cara de Minas. Rapaz, olha, o pão de queijo, produção, o pão de queijo vai ter que sair nos próximos, né? Mas a gente pensa, a nossa doutrina ela é tão formosa em termos de síntese da nossa história, de propostas que a gente encaminha espiritualmente, a gente nota o seguinte: no processo evolutivo, a gente sai da primitividade, depois a gente começa a conhecer os conflitos. Na primitividade a gente vive em paz, né? Deu pancada, tá bom, levou pancada, tudo bem, mas a gente depois avança para a expiação e prova, que caracteriza o conflito. O conflito é quando o valor moral agrega a estrutura do ser, então ele começa a ler diferente. Então ele começa a pensar assim, primeiro na defensiva. Historicamente se passa assim: eu não posso ficar batendo não, porque eu sei que me batem. Eu vou me preservar. Então primeiro a gente aprende a se cuidar. Num outro momento, a gente vai receber uma orientação como a de Jesus, dos seus emissários. A gente começa a pensar assim, olha, tem que positivar esse negócio, tem que sair da defensiva e atacar o serviço. Eu vou pôr a cara para apanhar, mas eu vou estar fazendo bem para os outros. Então, quando a gente começa a ter esse prisma, a fraternidade nasce. Interessante o que você falou, porque fraternidade vem de frater. E frater que significa irmão. Irmão, na nossa concepção atual, não quer dizer que seja a mesma dos nossos antecessores aí, nos liga pela consanguinidade, pela família. Então, quem é que na verdade é meu irmão? Quem é o meu próximo? Olha que lição bonita lá atrás de Jesus, porque essa coisa do amar ao próximo, na verdade, não é uma inovação de Jesus. Porque isso, se eu não me engano, agora não tem a cola, eu não sei se está em Levítico, só que dentro do judaísmo, amar ao próximo, para uns tinha um significado. O próximo era aquele que era hebreu, que não era gentio. É que nem hoje. Ah, você é o quê? Qual é o seu time? Ah, então tá bom. Qual é o partido que é você? Não, é o pessoal de São Paulo, o pessoal de Minas. Então, irmão, ou quem é a religião? Qual é a sua religião? Não, irmão é o da minha religião. E aí vem Jesus e confirma a escola de Hilel, que era um sábio judaico. Hilel tinha a compreensão que próximo era qualquer irmão. Isso era conflito já, você falou em conflito, né? E aí, olha só, aquela história de que aquele sábio judeu, doutor da lei que vem testar Jesus, quem é o meu próximo? Ele queria saber como é que Jesus lia. Só que Jesus pergunta, como é que você lê a lei, né? Como lês? Como lês? Essa pergunta é revolucionária. São filigranas, né? E aí quando ele fala que o próximo pode ser, não interessa se é o samaritano, que era inimigo do judeu. Aqui seria o palestino contra o israelense. E no Brasil, por exemplo, tem casos em que essa guerra existe só lá. E é uma decisão nossa rompermos com o rótulo. Então, família agora é
São todos, porque são todos do gênero humano, filhos de Deus. Olha que compreensão. Ah, mas eu não acredito em Deus. Ora, meu irmão, mas na antropologia a gente não entende que nós somos todos seres gregários, precisamos viver em conjunto? Então, fraternidade deixa de ser clichê e passa a ser uma necessidade de sobrevivência em coletividade. Não é bacana? Como é que nós estamos? 1 minuto, 2 minutos? Então, Wagner, desculpa, fiz um parentão, você me corta aí, né? Não, mas tá bonito aí. Mas essa coisa da fraternidade, porque senão fica piegas. Quem está nos assistindo, assim, olha de novo os engravatadinhos, né? Porque a gente tá bonitinho hoje, né, Wagner, né? Tem evento aí. Tem evento, mas o que importa é a essência. O que importa é o coração, né? Coração. O sujeito não é espírita, o que importa, meu amigo? Você concorda comigo que a gente precisa se entender que essa agressão que você falou, de começar a me relacionar na base da pancada, mas aí eu começo a apanhar também e vejo. Então a gente vai evoluindo, não é só porque desceu um aspecto mágico. Por isso que Deus é sábio, a gente aprende de qualquer forma. Vamos renovar o cafezinho para fazer um intervalo? Vamos lá, pessoal? Você de casa, só um instantinho a gente já volta. Você já conhece a Livraria da FEB? Não? Vem comigo! Aqui você encontra os lançamentos da FEB Editora. Os livros espíritas mais procurados, DVDs com grande variedade de conteúdo produzidos pela FEB TV, além de livrinhos infantis que irão fazer a alegria da criançada. Tudo isso com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Venha nos visitar! Gente, nós estamos de volta e eu tomei um puxão de orelha, que eu quase não deixei o Wagner falar no bloco anterior. Tava tão bom. Tava, eu fico empolgado aí, vai descendo até o suor, né? Wagner, então pega agora, eu vou passar a bola para você. A gente falou da fraternidade como elemento indispensável até para o equilíbrio. A justiça, a lei humana, as organizações sociais. Mas a gente não pode terceirizar esse processo. Qual a importância individual de cada um? Ou seja, aquele que muito recebeu, né? Tem lá no Evangelho, muito se pedirá aquele que recebeu. Como é que é essa ponte que a gente pode construir? Isso tem uma lógica, porque a gente fica achando que evangelho é só mística ou mitologia. Mas na medida em que o ser progride, avança, conhece novos horizontes, ele irriga o seu íntimo, ele passa a ter respostas mais sensatas, mais lúcidas, mais coerentes para as coisas. É a chegada da luz. Porque clareia tanto que ele fala assim, olha, eu estou aqui num sistema fechado de interesse, numa rinha, que é muito comum, a pessoa fica aquela mágoa, aquele ressentimento, fala assim, eu estou preso a isso, a pessoa nem viu o que me fez. Ela começa a ter amplitude de visão. Eu estou percebendo que a pessoa não notou que eu fiquei ferido ou magoado com ela por causa disso, daquilo. Porque isso ocorre muito. A gente cria um sistema e lê pelo sistema. E as pessoas não sabem que a gente tem esses protocolos pessoais, que são as suscetibilidades. Então, quando a pessoa clareia, ela aprende que cada um é um universo, que as pessoas têm o seu nível evolutivo, que ela tem as suas necessidades. E isso faz com que a pessoa seja mais requisitada no sentido da resposta. Então, a consciência dela, porque Deus está na nossa consciência, a lei divina está escrita aí, nós aprendemos, e é uma realidade, nós começamos a nos cobrar mais. Eu tenho um dever de ser melhor. Não como culpa, é uma cobrança do dever. Não, né? aí é o dever. De conflito. Culpa já é chicote. Aí você já não... Autotortura. Nossa, aí você já está numa tormenta. A culpa é diferenciada. Isso é a vigilância. O dever nesse aspecto é a lucidez da mente. Né? O Emmanuel estuda isso no Pensamento de Vida de uma forma linda. Né? Ele fala que a consciência é quando nós temos evolução que abriu possibilidades, isso é a consciência. Então, essa luz é que rege a casa. E por isso você fica assim no conflito. Mas o conflito é indicativo para você acertar mais e errar menos. E é legal porque quando a gente falou de estabelecer pontes, se eu vou ganhando essa consciência e amplio a minha compreensão do outro, porque a questão da fraternidade é o reconhecimento que o outro também tem um tempo dele, exatamente, tem as fragilidades dele,
e que as pessoas não têm que gerar em função das minhas únicas necessidades. Parece óbvio, mas talvez seja o maior desafio na O convivência. grande desafio, porque é algo delicado, mas faz toda a diferença, porque nós não conseguimos estar em harmonia sem atender as questões morais e materiais que nos dizem. As materiais nos preparam para as morais. Chega um ponto na vida de um elemento que se ilumina que parece que ele ficou místico, mas não é isso. É porque a matéria deixa de ter os apelos que tem para outras pessoas que estão em outras fases evolutivas. Ele não foge ao mundo material, mas ele não vive em função do mundo. Exatamente. Por isso Jesus falou, eu venci o mundo. Porque ele quis ensinar para a gente que o nosso propósito evolutivo é este, é vencer o mundo, não fugir dele. Porque você pode estar em todo lugar. O Chico uma vez entrou num bar, naquela época que tudo era preconceito, década de 60. Hoje tem pouquinho. Tem pouquinho. Vamos fazer de conta que tem pouquinho. Mas ele entrou num bar. E o pessoal espírita que estava para receber, ele viu que ele entrou num bar, num boteco mesmo. E ele foi tomar um café. E tinha pinga, tinha era tudo café no boteco. ou era um chá? Não ele sei. foi tomar um café. Foi um café. E aí perguntaram para ele, Chico, mas você entrando num bar? Aí ele respondeu, olha que simplicidade. Quando um espírita entra num bar, ele se torna um lar. Um homem de bem, ele podia ter usado. Não é? Porque depende da ótica. O elemento pode estar entrando, como ele entrou na história dele, ele entrou no prostíbulo. O pai o induzia a entrar no prostíbulo. Quando ele chegou lá, ele fez o que ele sabia. Acolheu as irmãs, foi orar, porque estava cheio de dor ali para atender. Aí cada um tem que saber o que dá conta. O Chico dava conta disso, né? Então cada um sabe o que fazer. O elemento que tem tendência ao alcoolismo, ele não vai no bar, ele vai evitar. Tem que evitar. Né? Mas ele pode entrar num outro ambiente que para ele é tranquilo. Ou seja, não é se afastar do convívio, porque essa Exatamente. coisa de que quanto mais eu, entre aspas, me ilumino, porque isso aí não é uma ilusão. Porque se há uma iluminação verdadeira, aquela ideia da luz, não vamos usar o café, a luz ela não desce, ela não ilumina inclusive o charco? Ela se contamina? Até por tabela, que a gente diz, porque é luz indireta, mas a claridade entra. O sol brilha para os justos, para todos, Não é isso? todos os estudantes Exatamente. em cada fase. Esse dilatar que é o que particularmente me encanta muito, porque há aí uma esperança. Porque senão eu olho para o Chico, eu olho para outros grandes e falo, eu estou tão longe, mas eu posso ir construindo isso. Às vezes é um silêncio que eu faço no companheiro, na companheira, na relação conjugal, que não chegou bem, não mexe, ela não está legal, ele não está bem. É o silêncio respeitoso, né? Não é a gente assinar embaixo que está concordando. Porque muitas vezes nós espíritas cobramos dos outros porque a gente conhece alguma coisa. Mas a vibração é que muda o outro, não é a fala, é a vibração. É o amor sentido. Exatamente. Então nós temos que interiorizar as coisas. O nosso compromisso é claro, a gente orienta, fala, palestra, né? Oratória, não sei o quê. Mas o importante é interiorizar. O André Luiz explica até sobre a fala, que a fala fixa conceito no campo mental. Então a gente precisa falar para fixar conceito. Mas nós não podemos exigir do outro o que a gente ainda não deu conta de fazer. E quando a gente deu conta de fazer, é natural. A pessoa lê, não precisa nem falar. Nós estamos 1 minuto? 2? Para a gente só fechar esse bloco, isso é um desafio. Mas é tão bonito quando a gente resolve silenciar, não porque tipo assim, eu tenho que fazer, ainda é um processo meio castrador, né? Mas é porque realmente, se o entendimento dilata e eu quero realmente me harmonizando, o meu silêncio não é subserviência, é doação, e o outro sente. Eu posso falar muito bonito, mas se eu não sentir... As pessoas que mais nos ensinam são aquelas que têm paciência conosco. Então vocês vão ter paciência conosco, vamos dar só um intervalinho e a gente volta já já. Lembra-te assim, Chorei 40 a verdade não é permitas que o veneno da condenação o amor é a te própria assome a boca. Chorei ao Amas desta encontrar forma,
Já botamos mais café, já tomamos. Agora é hora da gente fechar esse nosso bate-papo aqui. E para a gente fechar, você que não é espírita não tem problema nenhum não, mas nós vamos aproveitar a experiência nossa dentro do espiritismo sem nenhum proselitismo, sem achar que nós aqui estamos com a verdade. Isso é bobagem. Não é isso. Então, mas se abraçamos a doutrina espírita, Wagner, nós seremos cobrados porque nós sabemos mais do que os outros? Qual é o diferencial verdadeiro que nós podemos ter na sociedade? Tentar convencer a sociedade, ou os crentes, ou os não crentes, na proposta espírita? Qual é o papel para a gente construir ajudar nessa construção fraterna? Maurício, o nosso inesquecível codificador já demonstrou na obra da codificação que o espiritismo não faz proselitismo. Mesmo porque o espiritismo é uma proposta essencial. Ela atende àqueles que não estão satisfeitos, felizes onde estão. Isso são palavras do codificador, na sua observação, sob a orientação dos espíritos mais elevados. Por quê? O Emmanuel explica isso numa síntese. Ele diz assim: Deus não usa violência, usa o tempo. Olha que bacana. Então nós temos o espiritismo como um chamado para aqueles que querem deixar as fórmulas, os sistemas, o seu interesse pessoal e abraçar a sua evolução consciente. Isso significa que a gente vai fazer luz. Fazer luz como? Apanhando. Como é que apanha? Aí a gente tem que fazer uma distinção para o pessoal não assustar. Explica isso melhor, porque eu agora me deu um medo. Não, presta atenção. O povo morre de medo de ficar exposto. O que é isso? É quando você vai fazer um inventário das próprias possibilidades, dos seus problemas. Porque o espiritismo é uma ciência tão clara de espiritualidade que ela resgata o evangelho, que é a moral que esse espiritismo apresenta. Então a pessoa tem um espelho de luz e ela vai olhar e falar assim: nossa, estou deformado, estou feio, estou feia. E a pessoa vai falar assim: não tem problema, eu posso corrigir isso. Da mesma forma que a gente, quando está mais gordinho, a gente dá um jeito de fazer uma dieta, um exercício. Veste uma roupa escura. Para disfarçar. Não, isso não resolve. Isso não resolve, brincando. Porque você continua se sentindo gordo. Exatamente. Mas a pessoa vai fazer uma dieta, o espiritismo vai te dar instrumentos. Ele instrumentaliza para você fazer essa dieta. E a dieta aí, só para ninguém ficar aí os gordinhos, não é por conta da aparência, porque isso é bobagem. É saúde. Saúde do corpo. E aí a gente pode se aceitar. Porque às vezes tem gente na ditadura do que os outros dizem. Não é? Que prevalece hoje, né? A mídia trabalha isso. O que a gente percebe nos atendimentos fraternos do Grupo Espírita? A gente percebe ao longo dos anos que as pessoas não querem resolver o problema de relacionamento com o pai, com a mãe, com o marido, com a mulher, dentro dela. A necessidade está dentro dela. Não é um processo de terceirização. Porque está todo mundo viciado, Maurício. A doutrina, as transferência. instituições, transferência, elas ajudam. Mas a doutrina espírita fala: olha, nós estamos aqui, é consolador, mas eu tenho que te dar uma notícia. O problema é teu. Você tem que trabalhar o íntimo. E no teu fica sozinho, né? Por isso que Jesus falou: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Eu vou te dar um exemplo no nosso meio, nós estamos num evento, por isso que a gente está arrumadinho assim. Quantas pessoas, e nós mesmos, se a gente não descuidar, a gente vai abraçar um de volta e vai falar assim: deixa eu pegar a sua luz. Não tem jeito de pegar a luz dele. Ele trabalhou a luz dele, o Chico trabalhou a luz dele. Cada operário do bem que suporta o peso da transformação moral tem a luz própria, mas a gente não consegue roubar a luz dele. Isso é um vício de interpretação nosso. A gente não rouba. Andar com os bons exemplos, os bons ambientes, é um fortalecimento e um aprendizado. Isso. Mas a experiência é nossa, é uma experiência. O Paulo entendeu isso, porque ele escreve assim: carregai as cargas, os fardos uns dos outros. É diferente porque você troca ideia com a pessoa, você tem a referência da luta que ela enfrenta, ela te dá um conselho, mas transferir é outra coisa. Por isso que os filhos brigam muito com os pais. Porque você não me deu, porque você não me ensinou. Transferência, mas ele é espírito que está vindo de muitas reencarnações. O espiritismo ajuda a equacionar tudo isso. Lembra da parábola das 10 virgens, que é difícil? Lembro, claro. Aí acabou o azeite de umas. Não, vamos pegar emprestado com a do outro. Me dá um pouquinho do seu, hein? Aí quem não entende fala assim: que povo ruim, né? Podia botar um azeitezinho, né? Para elas poderem, né, participar do banquete nupcial. Mas peraí, esse Você vê azeite... que as prudentes não puderam oferecer para elas tiveram que sair, perderam a oportunidade, que era o casamento.
né? Que era o encontro com o esposo, que ali é um símbolo, né? É uma Quem parábola. o esposo é... É a fecundação divina. Que pode estar, por exemplo, na presença de Jesus, né? Exatamente. É a fecundação divina, é quando vem a oportunidade de você estar no bem, de fazer o bem, de realizar o bem, e você fala assim, não estou pronto. Eu vou precisar do azeite do Divaldo, do azeite do Eu Wagner. vou buscar o passe primeiro do Divaldo Franco, ou do Chico, ou de ninguém, ou de alguém, e aí depois eu volto para fazer alguma coisa. Não é assim. Ele pode até te ajudar, olha, você consegue o azeite assim, mas o azeite você que tem que buscar. Esse é um capítulo chamado Sugestão do Pensamento e Vida de Emmanuel. Olha. Ele fala que o que existe, a mãe só pode sugerir para o filho, mas se ele não fizer, ele não tem mérito. Olha, esse exemplo é fantástico, porque se um pai, porque a gente compara Deus a um pai. A gente aprendeu isso dentro dos nossos irmãos desde o início do povo hebreu. Né? E Jesus é que vivencia e que traz esse pai amoroso. Por isso é evangelho é vivência. É vivência. E um pai amoroso, nós com os nossos defeitos, se a gente tiver pelo menos um pouquinho ajuizado, por mais que a gente ame, se eu não quiser que esse filho se perca na vida, que ele sofra muito, eu não tenho que estruturá-lo. Tem que estruturar. Então, às vezes, eu tiro até o brinquedo da mão dele, eu digo não. Às vezes vejo ele sofrer e não consigo, porque essa vivência é toda dele. Essa super proteção que às vezes a gente quer dar estraga o indivíduo. Se nós fazemos isso com aqueles que estão sob a nossa tutela, pais, mães, responsáveis, será que Deus também não... E a gente não pode esquecer que Deus é um Deus atuante, não é um Deus parado. Não, é onipresente. Você nota que você tem o efeito da escolha, do que você plantou, e Ele permite, por mais que te doa, né? Ele permite, por amor, porque Ele sabe que você vai acordar. Que é uma aflição, porque tem hora que a gente fala, poxa, por que esse Deus não intervém? Intervenção, né? Intervém e já resolve, por que já não extirpa esse mal? Não, se a gente fosse... Aí o mérito é dele, não é meu? Se a gente fosse chegado e tivesse poder de Deus, a gente jogava raio na cabeça de um, dizimava o outro, né? Mas essa fase do barbarismo passou. Hoje é construção fraternal. Hoje a gente tem que ver que aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo ensina, separar a criminalidade do criminoso. O criminoso é nosso irmão, a criminalidade não. Tem um artigo de Vinícius, né, que fala... Pedro de Camargo. Isso, que é o Pedro de Camargo, o crime e o criminoso. O médico consciente, para poder curar ou ajudar a curar o câncer, ele mata o canceroso, o doente, ou ele combate o câncer? Exatamente. Sabe, é difícil. É o discernimento. Esse é o nosso testemunho. A fraternidade é isso, né? Você dizer para a pessoa, olha, eu não posso adotar o que você adota, mas eu estou aqui de coração quando você precisar de mim. Como é que nós estamos de tempo aí, gente? Um minutinho? Deixa isso um minutinho, suas palavras finais aí desse nosso encontro. A gente está num momento do Espiritismo com muitas provas no mundo e nós precisamos muito sair do nosso conforto, que é ilusório, para poder compreender a humanidade, sem preconceito, sem intolerância, porque o nosso papel é aquele dos cristãos. E os cristãos, nos 300 anos de instalação do cristianismo no mundo, se derem holocausto. Muitas vezes você vai calar diante de agressões, você vai fazer um movimento interno violento, porque violentar-se é meritório, violentar os outros não. É violentar-se, esse é o segredo. É o que Maria de Magdala fez. A gente vai trazer a imagem dela para fechar. Ela saiu de vícios, automatizada nos vícios. Ela rompe, foca, se entrega. Estiola o corpo, mas ilumina a alma. Então é isso aí, gente. Para a gente fazer um café bem gostoso, não vai prescindir de uma água quente. Exatamente. Não pode deixar queimar o café. Tudo na medida. Podemos encerrar? Um beijo no coração de vocês. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, querido. Deus abençoe a todos nós. Muita paz. Até o próximo, pessoal.